Então a gente começaria pensando a fundação da FIFA, e a FIFA, né, a famosa Federação Internacional, Associação de Futebol, é fundada em 1904. E é interessante observar assim como a FIFA, embora essa imagem seja de 77, ela tem muito essa coisa, e isso já no seu começo se colocar como essa instituição mundial. Quando aparece uma seleção sul-americana, né, nos Jogos Olímpicos de 24 e 28, de um país semi-desconhecido, que era o Uruguai, fazendo o que fez, ou seja, ganhando 2 medalhas de ouro, 24 e 28, e não só pela conquista em si, mas pelo jogo que foi mostrado ao mundo. Então é interessante pensar que esse Uruguai bicampeão olímpico de 24 e 28, ele é muito reflexo dessa expansão que a gente acabou de ver agora. As Copas de 34 na Itália e de 38 na França podem ser vistas em conjunto como as Copas nazi-fascistas. Nós estamos no entreguerras, estamos há pouco tempo do início da Segunda Guerra Mundial, no pós-final da Primeira Guerra Mundial, com a ascensão de ideologias extremas, aí, à direita e à esquerda, e nesse caso nos interessa pensar duas ideologias à direita, como se costuma dizer, que são o fascismo italiano, que chega ao poder em 1922, e o nacionalsocialismo, o nazismo alemão, que chega ao poder em 1933 na Alemanha. Essa partida Brasil-Uruguai em 50, ela é, sem dúvida, assim, um dos eventos mais mitológicos da história da humanidade, sem sombra de dúvidas. Ela gerou uma série de desdobramentos nos dois países que é absolutamente impressionante, assim. Absolutamente impressionante, em todos os sentidos. Sebes usava a expressão futebol comunista ao se referir ao jogo coletivo que o time húngaro praticava. Em suas preleções do vestiário, pregava a extensão da luta travada entre o capitalismo e o comunismo, a Guerra Fria, ao retângulo demarcado pelas 4 linhas dos gramados. Em tempos de Guerra Fria e de cortina de ferro, seus superiores exigiam a vitória como exemplo de supremacia ideológica. Esse jogo de 53 em Wembley, ele foi chamado na época, do ponto de vista esportivo, de a partida do século. Sem exagero, assim. Até porque a Inglaterra não era derrotada nos seus domínios há muito tempo. A seleção inglesa era a seleção dos criadores do futebol, que não é exagero dizer, né? Faz todo um sentido. E, esportivamente falando, os húngaros aniquilaram a seleção inglesa, nas duas oportunidades. E a Copa de 54, ela vai nesse caminho. Essa seleção alemã ocidental que vai para a Copa de 54, porque conseguiu se classificar o Sarri, ela vai cumprir uma campanha difícil, porque era uma equipe do ponto de vista esportivo competente, mas limitada. Se você comparar com a Hungria, era sem termo de comparação. E aí, por essas artes, né, da história, essas equipes se encontram 2 vezes durante a Copa do Mundo. Porque eles se encontraram no que hoje chamaríamos de fase de grupos, em que houve uma vitória da Hungria avassaladora, de 8-3, assim, indiscutível, e se encontram no jogo final. Como segundo o próprio Avelange, o presidente João Goulart entregou-lhe um papel com uma escalação, né, que o presidente considerava ideal para a Copa do Mundo. Segundo Avelange, a escalação do João Goulart foi ignorada. Assim. E é interessante observar aqui, porque a gente sempre faz aquela relação muito forte do presidente Médici, o general Médici na Copa de 70, general, naquele momento do regime de exceção e tudo mais, mas um democrata indiscutível como o São João Goulart também chegou a ponto de ver a questão de Estado a esse nível assim, interessante. Essa geração é a geração assim, dos anos 50 até talvez uma certa altura dos anos 80 do século XX, mais brilhante do ponto de vista esportivo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Não há nenhum saudosismo em dizer isso, é uma questão de olhar e ver. Assim. Em especial esta que levantou essas 2 Copas em 58 e 62. Lembremos então do nosso vento quente que veio do Sul. O Start, ele era um time formado por jogadores profissionais. E o que aconteceu hoje, sabemos claramente, é que eles foram embora
Ao passar dos dias, eles foram sendo presos, um a um, foram mandados, a maioria, para um campo de concentração que havia perto de Kiev, que era um campo chamado Sirets, que era um tradicional campo de confinamento de prisioneiros políticos. E o futebol talvez seja um dos fenômenos que melhor expressa assim, a humanidade, né? Nos seus melhores e também nos seus piores sentidos.